Olá, amigos. 9 de maio de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Caos total na cidade do Rio de Janeiro ontem. Movimentos de massa, a título de vários pretextos já sabidos, mas tomando como base principalmente a oposição à realização da Copa do Mundo no Brasil, provocaram um tal distúrbio na cidade do Rio de Janeiro que depredaram aproximadamente 500 ônibus. 500 ônibus. Praticamente, portanto, pondo fora de combate o dispositivo de transporte público dessa modalidade na cidade do Rio de Janeiro. Evidentemente, muito importante para a população mais pobre, para a população que necessita desse transporte para se deslocar cotidianamente aos locais de trabalho, ou mesmo para o lazer. É o tipo do movimento burro, imbecil, que jamais poderia ser justificado. E eu espero que os movimentos conservadores não olhem com simpatia, como às vezes tem acontecido com algumas opiniões, para movimentos desse tipo, porque eles causam problemas ao governo central, causam problemas ao governo do Rio de Janeiro, que é aliado do governo central. De fato causam, sem dúvida alguma. Mas quem é que está por trás desses movimentos? Por acaso somos nós, os conservadores? Por acaso somos nós, a direita política, que estamos aí a incendiar ônibus, depredar ônibus e causar esse tumulto na cidade do Rio de Janeiro? Evidentemente que não. Não é essa a nossa proposta política. A nossa proposta política é uma proposta de combate institucional, com todas as armas e recursos que nos dá a Constituição da República para apear do poder, num determinado momento, esse estamento que está infernizando o Brasil. Mas institucionalmente, por modos constitucionais, sem admitir que nos enfraqueçam, nos encurralam, nos acovardem. Mas jamais, jamais propondo o rompimento da ordem pública. Jamais propondo colocar em perigo pessoas. Jamais propondo a agressão, os ataques contra o patrimônio de outras pessoas, como aconteceu também em São Paulo com as invasões de sedes de grandes empreiteiras. Para começar, isso aí vai ter um efeito muito negativo de modo geral, porque conquista, na verdade, a antipatia da população. E acaba sendo capitalizado politicamente pelo atual poder, que se toma lá de pruridos e apresenta medidas pontuais que vão trabalhando na cooptação dos votos necessários para resolver o próximo pleito eleitoral em favor do atual poder, embora se mostre e seja real o sério desgaste que vem sofrendo, principalmente a imagem da senhora presidente da República. Mas cada vez que acontece uma coisa dessa, lá vem uma fórmula milagrosa. Tem um problema desse tipo, aumenta o Bolsa Família. E instila nas mentes das pessoas certas a vontade, a decisão, a necessidade de votar no atual poder para manter esse benefício espúrio, não porque ele seja utilizado para resolver problemas emergenciais num determinado momento, para evitar que pessoas morram de fome. Não, é porque ele é utilizado como um instrumento de dominação, como um instrumento de cooptação de mentes, de espíritos, como um instrumento de formação do maior curral eleitoral da história. Então esse tipo de movimentos acaba favorecendo o atual poder e representa, evidentemente, um grande sobressalto para o cidadão comum que quer levar a sua vida, trabalhar, produzir, que quer participar politicamente, que tem as suas opiniões, seja no sentido da nossa opinião ou contrária à nossa opinião, mas que quer exercer o seu modo de atuar politicamente pela via pacífica, que é uma necessidade para o país. O caos não interessa à nação e o caos só beneficia, em última análise, a esquerda radical e o atual estamento de poder. Então, alerta aos senhores e senhoras para a realidade desses movimentos de rua. Houve aqui comentários nessa semana a respeito do projeto de lei do Senado número 44 de 2011,
da notória senadora petista, senhora Ana Rita, no sentido de modificar a figura do furto simples, artigo 155 do Código Penal, praticamente abolindo as penas para essa modalidade de furto, quando o réu for primário e de pequeno valor a coisa furtada. A proposta dela é que o juiz possa aplicar apenas penas simbólicas, como a demonstração verbal, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas pelo prazo de 1 ano. O projeto é muito ruim porque, evidentemente, ele trabalha para um afrouxamento penal que, no seu conjunto, causa danos ao país. Embora não se esqueçam que é praticamente o que já aconteceu por efeito da Lei 9.099 de 1995. Quase nada vai a juízo hoje em termos criminais, a não ser aquilo que for sumamente grave. Não pensem que nas prisões brasileiras superlotadas há pessoas que praticam furto simples. Ocasionalmente acontece um caso como esse. E a senadora Ana Rita utiliza até o exemplo da mulher acusada de furtar um frasco de shampoo de uma farmácia ou de um supermercado que permaneceu algum tempo presa num centro de detenção provisória. Essas situações são muito raras e quase sempre o relaxamento da prisão, mesmo a prisão em flagrante delito, é feito no dia seguinte pelo juiz de direito que toma conhecimento do assunto. Essa aqui é a realidade. Não há ladrões de galinhas nas cadeias brasileiras. Nas cadeias brasileiras estão pessoas presas por crimes muito graves. Tráfico de entorpecentes, latrocínio, roubo à mão armada, homicídios em muitos casos. E às vezes os crimes financeiros que envolvem penas pesadas quando o autor é apanhado, quando a justiça realmente consegue pôr as mãos nele. E por outro lado, pela natureza dessa proposta, tendo em vista o momento em que existe um outro projeto de lei do Senado em votação, que é o do novo Código Penal, ela foi apensada ao projeto do novo Código Penal e será examinada certamente com muito mais atenção e cuidado pelos membros da comissão que vai dar a última palavra a respeito do projeto e vai submetê-lo ao plenário do Senado e depois ao plenário da Câmara. Embora essa seja realmente uma tendência de afrouxamento da legislação penal do país que se observa na maioria dos parlamentares brasileiros, seja na Câmara ou no Senado. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.